Bom dia, boa tarde, boa noite, pimpolhas e pimpolhos do meu coração. Tudo bem? Quanto à aula anterior, a que falou sobre as partes que compõem um trabalho de conclusão de curso, ficou uma coisa interessante para ser falada. No caso da parte pré-textual, do que diz respeito às partes facultativas que se utilizam em um trabalho de conclusão de curso. Nós sabemos que 6 partes são obrigatórias. Em verdade, temos 10 partes: capa, folha de rosto, folha para a banca examinadora assinar, listas, epígrafe, agradecimentos, dedicatória, resumo em língua estrangeira e sumário. Dessas 10 partes, 4 são facultativas e 6, por óbvio, são obrigatórias. As facultativas iremos falar nesse vídeo, que são listas, epígrafe, agradecimentos e dedicatória. Bom, vejamos então. Quando se fala em listas, nada mais é do que indica uma lauda ou mais de indicação, onde consta uma imagem, um gráfico, etc. Por isso que ela é facultativa, porque as próprias listas indicam em uma determinada lauda antes da parte textual, porque estamos falando aqui da parte pré-textual. Após a folha para a banca assinar, eu tenho listas. Então eu abro e coloco lá listas. Ao colocar listas, eu simplesmente faço o quê? Eu vou dizer em que lauda está determinado gráfico, determinada imagem, etc. Por isso que ela é facultativa, porque se no TCC houver em algum instante um gráfico ou uma imagem ou qualquer outra coisa, na própria lauda do desenvolvimento já constará o número correspondente daquela lauda. Por isso que não se faz necessário, por isso que não é obrigatório o uso de listas. Tudo bem? Quanto a epígrafe, esse nome, epígrafe, nada mais é do que uma citação de um autor ou autora que elaborou uma frase, um pensamento, e esse pensamento está perfeitamente unido ao título do seu TCC. Supondo o seguinte exemplo: suponha que uma determinada equipe esteja a falar sobre hermenêutica jurídica e pegou um pensamento de Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. E olha que para gago falar isso é complicado, hein? Né? Esse pensador vienense elaborou uma obra intitulada, é uma obra dupla, né? Intitulada Investigações Filosóficas e Tratado Lógico-Filosófico. Nessa primeira obra, a primeira parte dessa obra, ele abre o seu livro dizendo a seguinte frase: eu procuro a diferença gramatical. Eu procuro a diferença gramatical. Então veja, tem tudo a ver com hermenêutica jurídica. Então eu posso utilizar, não só posso, como devo. Entretanto, prestem atenção. Peguem frases, pensamentos de autores e autoras que têm a ver com o título do seu TCC. Não adianta nada eu pegar uma frase de Michael Porter e simplesmente eu falar sobre hermenêutica. Não tem nada a ver. Por mais bela e impactante que seja a frase de Michael Porter, eu simplesmente não vou ter identidade, liame, ou seja, ligação com o título do meu TCC. Então a frase fica fora de contexto.
E isso prejudica com máxima certeza toda a construção do seu trabalho. Veja, é considerado um erro mínimo, mas ainda assim metodologicamente incorreto. E creiam-me, a essa altura vocês não vão querer ter erros no seu trabalho. Belezinha? A outra parte diz respeito aos agradecimentos. Vejam, agradecimentos são feitos para o orientador, ou se houver co-orientação, aos orientadores que participaram desse TCC. Gente, algo muito interessante. É facultativo? É, mas é de bom tom utilizá-lo. Então, como que eu agradeço? Aí a criação é livre. Agradeço ao professor fulano de tal, ou professora Beltrana de tal, pela contribuição ímpar que deu para a construção do nosso trabalho de conclusão de curso. Quero agradecer aos pais, aos avós, aos titios e titias, ao papagaio Joaquim, ao cachorrinho Pimpão. Não. Por ser um trabalho formal, os agradecimentos, eu agradeço apenas, novamente, apenas ao orientador ou à orientadora, ou se houver a possibilidade, co-orientação. Tudo bem? Infelizmente, existem pessoas que confundem o profissional com o pessoal. E aí fica aquela mescla. Agradece a Deus em agradecimentos. Não pode. Não quer dizer, veja, não quer dizer que não possa se agradecer, que não se possa, melhor, agradecer a Deus. Isso eu vou fazer em momento específico. Por ser um trabalho científico, acadêmico, os agradecimentos vêm antes da dedicatória. E nos agradecimentos eu coloco o meu agradecimento ao orientador. Ponto. E a mais ninguém. Tudo bem? Próximo diz respeito à dedicatória. Aqui eu agradeço a Deus, ao cachorrinho Pimpão, ao papagaio Joaquim e assim sucessivamente. Papai, mamãe, titio, o namorado, o noivo, o marido, enfim. Não misturem e não troquem de ordem. Agradecimentos em primeiro lugar, tá certo? Se os agradecimentos vêm antes, a dedicatória vem depois. Tá certo? Agradecimentos adiantes, dedicatória de depois. Então, agradecimentos vêm antes e dedicatória vem depois. Tudo bem? Belezinha? Então, a gente começa a perceber que essas 4 partes da parte pré-textual, quais sejam listas, epígrafe, agradecimentos e dedicatória, tem razão de ser. Eu encorajo os alunos a utilizar tudo, menos listas. Isso é uma característica pessoal minha. Eu até já coloco para os alunos em sala de aula. Veja, quando a instituição pede para que se elabore um regimento interno que diga a respeito e que conste na parte pré-textual as chamadas listas, geralmente elas são facultativas. Em universidades outras, nós vimos universidades de relevância e expressão no contexto nacional e internacional, por exemplo, as listas são obrigatórias. Então, varia de instituição para instituição. Pelo amor de Deus, não é vareia, tá? Aí, vareia. Não vareia nada, tá? Varia de instituição para instituição. Tudo bem, tranquilinho, beleza. Bom, esse vídeo aula foi, então, muito curtinho e teve a
e teve o cuidado de mostrar as listas, a epígrafe, os agradecimentos e a dedicatória que estão contidas na parte ou bloco ou eixo pré-textual, mas que são facultativas, tá certo? 4 partes, 4 subdivisões facultativas e 6 obrigatórias. Lembrando que nesse caso são 10 subdivisões, eu tiro 4 e fico com 6. Acaso eu não queira usar listas, epígrafe, nem agradecer e tampouco dedicar o trabalho, tá certo? Bom, pimpolhas e pimpolhos, a aula de hoje foi curta. O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil e também tenho no YouTube um canal intitulado Adriano Guia Ferraro. Tá certo? Pimpolhas e pimpolhos, beijos, abraços, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.